Rausch, satisfação a todos. Meus irmãos, em meus vídeos vocês vão reparar que eu vou estar sempre correlacionando filosofia com ciência e espiritualidade. Justamente porque eu entendi que essas três sabedorias nos aproximam cada vez mais da verdade, fazendo com que a gente filtre melhor o externo para absorver cada vez mais o eterno, nos aproximando daquela verdade primordial que antecede a esse plano material. E como uma palavra puxa a outra, vocês já ouviram falar de Hermes Trismegisto? Ele é tido como grande sábio, um verdadeiro mago, e chamado de Deus Tote pelos egípcios, justamente porque o conhecimento que ele detinha, ele passava de mestre a discípulo, de boca a ouvido, e o conhecimento só era permitido chegar naqueles que estavam preparados para absorvê-lo, porque era sobre o volátil, o fixo e o absoluto, ou seja, sobre o corpo físico e o plano material, sobre o espírito e o plano astral, e o absoluto, que é o Deus que está em tudo, além dele ser o escriba de Deus, justamente porque ele trouxe aquilo que está em cima aqui para baixo de uma maneira muito fidedigna ao que realmente é, porque o aprimoramento dele era muito mais puro daquele da qual a gente tem. E é ele que trouxe as lâminas do tarô, que são os arquétipos que estão no astral em forma simbólica para nos passar um conhecimento que é da sabedoria oculta desse universo que está tanto no físico quanto no mental e no espiritual. Portanto, ele é chamado do Sol Central do ocultismo. É aquele que começou a passar os conhecimentos de mestre a discípulo. Foi um grande ser que pisou aqui na Terra no Antigo Egito. Então, há um máximo respeito a ele, pois a sabedoria que ele detinha é o que eu vou explicar aqui um pouco apenas, que seriam as suas 7 leis presentes no livro Kybalion, que são as 7 leis herméticas de Hermes Trismegisto. Mas antes de começar, eu lhes faço uma questão. Vocês já se perguntaram como que Deus cria? Como que Deus criou toda essa realidade e os planos superiores? Já pararam para pensar sobre isso? Bom, no primeiro princípio do Kybalion é chamado de mentalismo, e ele diz que o todo é mente, o universo é mental. Então é lógico concluirmos que o universo está na mente de Deus. Mas como que isso acontece? Bom, recentemente Albert Einstein comprovou que a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Ou seja, a energia é a mesma coisa do que a matéria, só que numa vibração diferente. Portanto, a matéria nada mais é do que um conglomerado de energia que juntas faz com que a gente consiga tocar e visualizar. Mas em essência, toda a realidade em si é invisível, porque o que a gente capta é a luz e lá no cérebro nós interpretamos ela. E o que a gente enxerga em si é apenas 5% do universo observável. Os outros 95% é dividido entre energia escura e matéria escura, sendo a energia aquilo que faz com que o universo expanda e a matéria aquilo que faz com que a galáxia continue girando. Mas a realidade em si é como eu disse, nós captamos a luz pelos nossos olhos, que envia através de impulsos elétricos pelo nervo óptico até a parte occipital de nosso cérebro, onde lá sim nós interpretamos e decodificamos essa realidade, em que a luz que a gente capta, na verdade é uma onda, e que ao chegar no nosso cérebro se transforma em partícula. Então como pode a luz ser uma onda e partícula ao mesmo tempo? Se isso é um fato e realmente é, então a gente conclui que o universo é uma partícula de uma grande onda, e essa onda ela não para de vibrar das escalas mais superiores em uma velocidade mais alta até as escalas inferiores em uma velocidade mais baixa. Portanto, o que há é muito mais sutil do que essa matéria, e o universo é amparado por essa energia sutil, que é chamado de energia escura, mas na verdade é a quinta essência, o grande espírito, aquilo que antecede a essa obra material, mas que em essência é muito mais sutil e tem uma vibração muito mais rápida do que essa densa, que é mais lenta. Por isso que a gente consegue ver e vivenciar essa experiência. E é por isso que para explicar Deus a gente tem que usar metáforas. Então, imagine um violão com uma única corda e toque ela. E você vai ouvir que o som que vai sair é o Om. E esse Om é o verbo. E esse verbo está em Deus, que é o próprio pensamento de Deus, que emanado a partir de si mesmo, em seu plano mental, cria todas as dimensões astrais até se materializar nesse plano material.
Portanto, essa única onda que não cessa de criar ramifica em todas as outras. Então a gente consegue ver através da origem da vida, ali em sua essência aqui no planeta Terra, que no começo era porífera, depois quinidário, plateminto, nematelminto, anelídeo, equinodermo, artrópode e cordado, que é o filo do qual nós fazemos partes. Portanto, essa ramificação que foi dando origem a outras é uma única onda que está presente na outra. E ela está em vibrações diferentes porque cada ser se manifesta em uma camada vibracional diferente. Portanto, é necessário que se diga para que todos entendam que Deus é tudo o que há. Não há nada que não seja Ele. O Sol, a Lua, o planeta Terra, os elétrons, os átomos, o filo mineral, o filo vegetal, o animal. E nós somos a própria manifestação de Deus em ação. Porque não há nada que está fora dele. Porque se houvesse algo fora do todo, então ele não seria o todo que está em tudo. Haveria algo além de Deus. E como não há nada fora dele, ele é tudo o que há, inclusive eu e você. Por isso nós somos a imagem e semelhança do todo, tanto em corpo físico quanto em alma espiritual. Porque ele é tanto a alma quanto o corpo. O que está em cima está embaixo. E o nosso corpo físico, ele é formado dos elementos químicos que foram originários de dentro das estrelas. Assim como disse Carl Sagan, nós somos poeira das estrelas. Porque o que está lá, agora está aqui. Compreende como a lei, que é a segunda, da qual eu vou dizer, que é a da correspondência, ela chega nesse entendimento? Então vamos lá, vamos para a segunda lei, que é o princípio de correspondência, que diz que aquilo que está em cima está embaixo, que está embaixo está em cima. Então é lógico a gente concluir que primeiro vem o pensamento e depois vem as palavras, mas antes dos pensamentos vem os símbolos. E antes dos símbolos vem o arquétipo primordial que antecede a tudo que há aqui nesse plano material. Portanto, a gente consegue ver que o símbolo que representa essa lei é o selo de Salomão, que ele também é chamado de diversos outros nomes de acordo com a cultura e a religião. Mas ele é um símbolo sagrado porque ele representa essa lei, e na Cabala é falado de forma oculta que é o Biná com Geburá, Shokmá com Jebulá, consolida o Tiferé e conquista o Keté, ou seja, a inteligência com amor, a sabedoria com justiça, consolida a beleza e conquista a coroa da realeza. E é ideal que a gente conquiste esse selo dentro da gente para que a gente se depure e cada vez mais consiga captar as formas perfeitas que estão no mundo das ideias, dito por Platão, que nada mais é do que o plano espiritual ou o plano astral, porque é lá onde está tudo perfeito e a gente tem que transcrever de acordo com a nossa depuração interna aqui para a Terra para expressar a lei divina através de nós mesmos. Porque esse é o objetivo também do nosso conhecimento, pois conhecerás a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. E essa depuração interna nos fará se aproximar cada vez mais da unidade, porque nós estamos de forma separada, mas essa separação ela é uma heresia, porque na verdade todos nós somos um em essência. Porém a gente pensa que está separado porque está eu aqui e você aí, mas nós somos o mesmo todo experienciando de um ponto de vista diferente para no final se juntar ao todo novamente. Então também é verdade que assim como está em cima está embaixo, o que está dentro está fora. E a gente vê através do estresse que às vezes a gente tem, que nós liberamos um hormônio chamado de cortisol, que é o hormônio que faz com que em uma pequena quantidade tenha ali uma regulação no sono e na pressão arterial, mas em excesso ele causa deturpação no sono, causa também um processo que altera a sua corrente sanguínea e faz com que a gente tenha uma imunidade um pouco mais baixa, ou seja, retira nossas barreiras e permite com que um vírus nos ataque ou a gente tenha algum outro problema de saúde provindo dessa imunidade baixa. Portanto, se você estiver mal dentro, você também vai ficar mal fora. E o contrário também é verdade. Se você estiver feliz e de bem com a vida, você vai liberar endorfina, dopamina, serotonina e também a ocitocina, que são hormônios, que eles fazem com que, por exemplo, você tenha um prazer maior ao vivenciar essa experiência aqui na Terra. Então, se você estiver bem dentro, você vai ficar bem fora. E é interessante a gente ver que um plano influencia no outro. Ou seja, se você ficar municiado de sentimentos negativos, em um loop que você fica repetindo aquela emoção, se tratando de uma emoção que vai te prejudicar
e você não consegue sair daquele loop porque você está sempre voltando ao mesmo lugar, isso não vai só prejudicar o seu corpo, mas em antecedência a ele, vai prejudicar o seu perispírito, que é aquele que antecede a esse corpo físico, que é como se fosse o vaso do qual acopla a sua alma. Então você prejudicando o seu corpo astral, que é o psicossoma, você vai fazer com que ocorra bloqueios energéticos em um de seus chakras, que vai causar posteriormente a doença em seu corpo. Portanto, um plano mental vai causar problema no plano espiritual e depois volta para o plano material, porque estão todos juntos e um dentro do outro. E como um influencia o outro, é bom a gente tratar desde a fonte a origem do problema. A medicina em si, ela trata só o efeito, não a causa. É bom a gente entender que nós somos um ser social, mental, espiritual e que a gente tem que tratar esses três planos de uma forma muito unida para que a gente ataque o problema na fonte. Porque ao tratá-lo na fonte, esse problema não vai voltar a se repetir. E a gente não vai precisar ser tratado através de um remédio que vai curar momentaneamente a doença. Mas depois ela vai voltar, porque o problema está na mente, não está no corpo. Ele que é a fonte e a raiz de tudo que há. Então tratemos primeiro as nossas frequências mentais para que a gente cause bens tanto no plano espiritual quanto nesse plano mental. E agora a gente vai para a terceira lei, que é a lei da vibração. E ela diz que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Ou seja, por mais que a gente veja, por exemplo, aqui atrás de mim os livros ali intactos, sem movimento algum, em essência, microscopicamente falando, no nível atômico, a gente vai ver que os elementos químicos estão dançando entre si sem parar de vibrar. Porque o que a gente vê é apenas o fragmento da realidade, é como se fosse um iceberg. A gente só está vendo uma ponta, mas ela em si é muito maior do que aquilo que a gente capta, e é esse maior que é o todo, ele faz com que a gente consiga realmente entender melhor a experiência aqui na matéria. E a gente vê através de Heisenberg, do seu princípio da incerteza, que ele entendeu que na verdade quando a gente tenta medir tanto a velocidade quanto a posição de uma partícula, a gente não consegue realizar essas duas coisas ao mesmo tempo, porque ao medir um altera outro, e isso vice-versa. Isso não tem a ver com os equipamentos que são ultra tecnológicos, mas sim com a própria natureza quântica, que nada está parado, está tudo em movimento. E esse movimento não cessa de acontecer porque ele é eterno. E muitos filósofos já entendiam isso antes de Cristo. A gente vê que Platão entendia, Pitágoras entendia, que eram grandes iniciados, que ficaram ali no Egito durante bons anos de sua vida, assim como também entendeu o próprio Heráclito, que é tido aquele como filósofo obscuro, ao dizer que ninguém se banha duas vezes no mesmo rio, porque tanto o rio não é o mesmo e a pessoa também não é. Então ele transcreveu através dessa metáfora um entendimento profundo da lei da vibração, de que tudo está em movimento e nada está parado. Inclusive a gente consegue ver isso numa rocha, que a gente olha ela lá intacta, mas ela também está passando por seus processos de transformação, inclusive de reencarnação, onde aquele ser que é o reino mineral passa por diversas transformações ao decorrer do tempo e também vai ter a sua própria depuração em seu nível ali que a gente ainda não compreende porque nós estamos em um outro nível. Mas tanto o reino mineral quanto o vegetal e o animal também têm processos reencarnatórios onde eles passam por inúmeras transformações. E a gente consegue ver isso inclusive nas estrelas, onde elas surgem, depois explodem, gerando outros elementos, fazendo com que dê origem a uma nova estrela, que seria a supernova, e depois ela explode, que dá origem às estrelas de nêutron. Então é do mais sutil ao mais denso, porque enquanto que nas estrelas como o Sol gera elementos químicos como oxigênio e carbono, nas supernovas a gente gera o cobre e o cobalto, e nas de nêutrons vai gerar o tório e o plutônio, que são elementos mais pesados. Então é sempre assim que ocorre a transformação divina na sua mais pura essência, que é de uma onda mais sutil à mais densa. E agora a gente vai para a quarta lei, que é a lei da polaridade. E ela diz o seguinte: tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades.
todos os paradoxos podem ser reconciliados. É incrível que é uma lei muito profunda. E você vê que a gente consegue visualizar que as polaridades são a mesma coisa, só que em camadas vibracionais distintas. Ou seja, o calor e o frio é a mesma coisa que a temperatura, só que um está numa polaridade muito acima, enquanto o outro é muito abaixo. E a gente consegue visualizar isso tanto ali através do grande e pequeno, o gordo e o magro, o forte e o fraco, o sábio e o ignorante, o bom e o ruim, o amor e o ódio, o pensamento e a palavra, a onda e a partícula, o astral e o plano material e, enfim, a luz e a sombra. Portanto, a gente consegue concluir que o bom e o ruim é a mesma coisa. Aí você me diz, mas como assim? É porque, na verdade, o bom detém a sabedoria que o ruim não tem. Então esse está perdido enquanto o outro já se encontrou. Mas basta o ruim se aprimorar tanto moralmente quanto intelectualmente que ele alcançará o nível do bom, porque os dois em essência é a mesma coisa, só estão afastados pela polaridade oposta. E os alquimistas falavam disso de forma oculta, onde eles transformavam o chumbo em ouro. E muitos químicos e cientistas tentavam transformar o elemento químico chumbo no elemento químico ouro. Mas na verdade eles estavam falando da depuração da própria alma, onde transformaria uma alma ignorante numa alma iluminada, através de diversos processos, que é dividido em 3 degraus. E a gente consegue ver que o primeiro é o nigredo, e dentro desse frasco que simboliza o atanor, que é o corpo físico, a gente vê que tem 2 seres, um abraçado com o outro, simbolizando a união ainda da sombra com a luz. Enquanto que no próximo a gente tem o albedo, que já seria o descolar desse passado, que é embutido pela ignorância, onde o ser não tem o conhecimento de quem ele realmente é. E ele está ali perdido na matéria, apenas vivendo um dia atrás do outro, numa rotina eterna, sem nunca se questionar quem ele é, de onde veio e para onde vai. Enquanto no albedo já é uma sabedoria, onde ele entende um pouco sobre quem ele é, e ele desprendeu desse plano, no sentido de que ele sabe que ele faz parte do todo, e todos nós somos um. Quando ele entende, ele desperta. Esse despertar, ele tem um outro degrau, que é chegar no Rubedo. Esse Rubedo foi o que alcançou Siddhartha Gautama ao se transformar no Buda. Porque a condição de Buda nada mais é do que uma expansão de consciência, onde ele compreendeu toda a ilusão que aqui nesse plano tem e se limpou de toda ela para conseguir expandir e ir para um plano superior. Ou seja, ele foi um ser que encarnou aqui pela última vez em corpo físico e se libertou de todo esse plano material, indo agora encarnar apenas num plano astral, não em um corpo físico, mas em um corpo sutil. Ou seja, os planos que ele vai agora frequentar são planos superiores de consciência, pois ele passou pelo processo de individuação, chamado pelo psicólogo Carl Jung, que foi a união, do consciente com o inconsciente, eliminando toda a sombra e alcançando assim a pura luz. Esse entendimento que ele teve, a gente consegue ver simbolicamente na mandala, porque quanto mais afastado está do centro, mais sombra o ser é, enquanto que mais próximo do centro de si mesmo ele está, mais luz ele é, sendo a luz o entendimento da unidade que está em tudo. Portanto, Siddhartha Gautama assim o entendeu, e nós também entenderemos e alcançaremos esse estágio de Rubedo, talvez nessa encarnação, ou quem saiba já numa próxima. Senão a gente vai ficar reencarnando quantas vezes for necessário para que a gente aprenda e evolua. Pois o que tu nega o submete, mas o que aceita o transforma. Sendo necessário a depuração de si mesmo para que a gente alcance a grande sabedoria, que é a verdade que antecede a esse plano material. E agora a gente vai para a próxima lei, que seria a lei do ritmo. E ela diz o seguinte: tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Então essa lei, que é a do ritmo, ela funciona dentro da polaridade, que é a lei anterior. Mas ela é como se fosse um pêndulo, que uma hora vai para a esquerda, outra hora vai para a direita. Então, se a gente está muito feliz, é lógico que no outro dia a gente pode ficar muito triste.
O interessante é que a gente não se preocupe tanto com a crítica ou com o elogio, mas sim percorra o caminho do meio, para que esse caminho a gente não seja municiado através dessa lei. Portanto, tem como a gente anulá-la, para que a gente não fique oscilando e andando sempre de um lado para o outro, porque ela vibra muito e faz com que a gente saia de uma polaridade até a outra. E o segredo não é esse, é apenas alcançar a luz. Mas enquanto estivermos aqui, a gente tem que observar como ela funciona para que a gente não fique indo de um lado para o outro sem ter um destino. E é como Buda disse, caminhe pelo caminho do meio, que ele é realmente o verdadeiro equilíbrio, para que a gente não fique municiado por ilusões. Porque são as ilusões que nos tiram de nosso foco. Quantas vezes a gente estava muito feliz e do nada ficou muito triste porque aquele algo que a gente ganhou se quebrou. E a gente nem se recorda de que antes da gente ter ganhado, nós estávamos de uma forma neutra. Ou seja, nem tão feliz e nem tão triste. Então o segredo não é ficar tão feliz e nem ficar tão triste. E sim ser mais próximo do centro. Ou seja, quanto mais neutro no sentido de que a gente não fique pendendo para uma polaridade até a outra, melhor vai ser para a nossa própria evolução. E a gente tem que entender também que essa lei ela não funciona só no físico, corpo humano, mas sim também no mental e espiritual. Assim como também na construção e destruição de estrelas, na construção e destruição de nações e de mundos. Porque ela segue um ritmo que antecede a esse plano físico. Então a gente consegue ver ela funcionando até inclusive no plano espiritual, onde tem as oscilações do ritmo dos seres. E esses seres, eles vão criando e destruindo planos que a gente não tem nem noção de como funciona exatamente. Mas se você parar para pensar em como que foi construído esse sistema solar, tudo de forma coordenada, você vai conseguir entender que os próximos degraus de evolução se tratará da construção de planos. Mas bom, continuando, vamos para a próxima lei, que essa lei também é interessantíssima, que é a de causalidade, e ela diz o seguinte: toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. E dessa lei bebeu o grande ocultista Isaac Newton, que foi um grande iniciado nos textos herméticos através da Tábua de Esmeralda. Então, depois dela, se adentrou cada vez mais no ocultismo. Inclusive, ele procurava segredos ali dentro da Bíblia, porque não sei se vocês sabem, mas a Bíblia é um livro cabalista. Então, ele possui muitos segredos ali internos que, inclusive, a gente consegue visualizar através de alguns seres que eu vou contar na próxima lei. Mas, enfim, Isaac Newton se viu na obrigação de comprovar fisicamente a lei da causalidade, propondo assim a terceira lei de Newton, que é a da causa e efeito. Portanto, a gente vê no universo que ele é o efeito, mas em essência ele teve uma causa, e essa causa antecede ao universo, por senão ele não teria existido. E por ser uma causa que antecede a ele, essa causa é imaterial, ou seja, ela não é física. E esse imaterial é a própria divindade que pensou e então ele se manifestou. Pois primeiro vem o pensamento e depois vem a palavra. Primeiro vem o astral, depois o plano material. Primeiro vem a onda e depois vem a partícula. Então toda causa tem seu efeito. E o efeito é a materialização dessa causa. Mas bom, é interessante a gente visualizar que eu tenho uma história de ficção científica onde tem um personagem chamado de Anaiauá. E esse personagem, ele comete alguns crimes. Ele é um personagem que é o vilão. E ele faz o seguinte, ele chega no aeroporto, pega uma caixa cheia de dados e despeja ela no chão. E as consequências desses dados serem jogados vai fazer com que uma aeromoça chegue dentro de um avião e esse avião caia. Portanto, ele, detendo uma sabedoria muito grande, já sabia que essa consequência iria acontecer. Ou seja, a consequência ele já tinha visto, ele só precisava de uma causa. E essa causa era jogar os dados, porque o efeito seria o final dessa introdução do meu livro. Bom, então é uma lei muito ampla e que ela também está presente em todos os planos, assim como todas as leis aqui mencionadas. Então a gente vai para a próxima, que é a lei do gênero. E ela diz o seguinte: o gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e seu princípio feminino.
o gênero se manifesta em todos os planos. E essa lei ela é interessante porque ela se manifesta posteriormente às duas primeiras criações da obra. Ou seja, primeiro Deus emanou Adão Cadmon, e de Adão Cadmon surgiu a Eva. Portanto, primeiro veio a energia masculina e depois a feminina. E quando um surgiu a partir do outro, que é a da costela, a gente vai vendo que o plano astral é primeiro, depois o material. Primeiro é a luz e depois é a sombra. Ali naquele texto não estava falando de seres humanos, mas sim da própria criação da obra divina. Então a gente vai vendo que essa lei ela se manifesta através do número 3, que é a trindade, o triângulo, visualizado na própria água, que é a junção de dois elementos químicos, como 2 átomos de hidrogênio, quanto 1 de oxigênio, formando esse triângulo que dá origem a um novo ser. A gente consegue ver na união do pai e da mãe, formando um filho. Na união também de uma ideia com a outra, formando uma nova ideia. Portanto, no início da criação, houve a unidade, que é um círculo. E desse círculo, houve a separação de um para o outro, que é o símbolo do Vesca Piscis. E a partir de então, chega-se na flor da vida, que é a geometria sagrada, que é o campo do qual todos os elementos começam a surgir, inclusive os 5 sólidos platônicos, que depois, juntos, formam o cubo de Metatron. Sendo esse cubo a geometria perfeita, que é o tapete que está na obra, proporcionando com que todos os elementos possam vir a surgir, sendo cada sólido platônico dando origem a algum ser na natureza, como os próprios elementos, como fogo, água, ar e também o da água. Então, cada elemento primordial físico, primeiramente, ele teve a sua origem na geometria sagrada. Tá entendendo? E a geometria nada mais é do que o campo do bóson de Higgs. E que antes dela é mais sutil, que antes não havia nem geometria. Pois a geometria é a própria ramificação de Deus. Então por isso que o círculo é perfeito. E quando eu formo ele e pego o comprimento e divido pelo diâmetro, a gente chega no número π, que é infinito. Esse infinito é o próprio Deus. As pessoas não conseguem compreender que Deus está nos números, principalmente no 0, 1, 3, 7, 8, que é a forma como ele se manifesta nesse todo. Então Deus é tudo o que há e se manifesta de forma infinita. E está nítido quem ele é, mas as pessoas não conseguem captar porque não têm consciência para compreender que ele é o próprio Fibonacci. Ele é o próprio número π, ele é a própria força nuclear fraca, forte, eletromagnetismo e gravidade. É como ele se manifesta, pois ele é a própria lei. E é interessante. Ai, as pessoas não conseguem entender. E a gente consegue ver que essa lei também se manifesta no nosso próprio cérebro, em que ele é dividido entre o lado esquerdo e o direito, sendo o esquerdo aquela parte mais analítica, matemática, tendo a ver com a linguagem, ou seja, tanto na escrita quanto na fala, e ela é aquela parte mais racional, enquanto que a direita é uma parte mais emocional, porque ela também tem a ver com a nossa imaginação, criatividade e intuição. Porém, se a gente juntar esses dois lados, a gente cria algo novo. Por isso que uma pessoa muito emocional ela é desequilibrada, enquanto uma muito racional não tem noção de como é ter uma empatia maior pelo próximo. Por isso que tem que haver o equilíbrio entre as duas, mas também não totalmente equilibrado no sentido de que ambos lados sejam iguais. Porque, por exemplo, para um pintor que vai fazer uma obra surrealista ou abstrata, ele precisa ser mais criativo, ou seja, ter uma imaginação maior e trabalhar mais o lado direito, enquanto que o lado esquerdo é mais apto para aquela pessoa que é um programador, por isso ela deve ser um pouco mais racional. Mas tendo em noção que os dois lados do cérebro, em junção, formam uma coisa nova. Portanto, essa lei do gênero se manifesta na criação, onde é preciso juntar 2 para formar o número 3. E essa trindade é o que ocorre na manifestação do próprio Deus, que precisa ter o 3 para que ele possa se manifestar em 7 camadas. Bom, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Essa foi a minha explicação sobre as 7 leis do Kybalion, para que vocês possam compreender o que é Deus. E se você realmente entendeu, você vai realmente ter a prova de que Deus existe, pois Ele é tudo o que há, inclusive eu e você. Rausch, satisfação a todos.
Até o próximo vídeo.